Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível desse canal maravilhoso Vitor Takasu. Hoje, depois de tanto tempo, irei fazer mais um resumo de Fazbear Frights, especificamente do livro Fett, o Caçador. E hoje eu irei resumir a história Lonely Fred, o Fred solitário, que pra mim é a pior história dos livros, pra mim, na minha opinião. Sério, essa história é muito ruim pra mim. Eu não consigo gostar dos personagens, eu não consigo gostar do vilão. O vilão do Fred solitário é muito ruinzinho, mas é isso. E como de praxe aqui no canal, vocês sabem muito bem que os resumos dos livros são ilustrados por mim. Eu desenho os personagens, o vilão, e eu começo a ilustrar, né, fazendo uma animação bem idiota pra mostrar como é o desenrolar da história. Sentem-se, peguem uma pipoca, se acomodem aí e vamos lá pro resumo de Fred Solitário. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para seus amigos fãs de FNAF. E agora sim, bora pra história. A história começa com Alec, uma criança de 15 anos que é muito chata. Desde o jardim de infância ele era considerado uma criança peralta, muito chata, muito insuportável, que ninguém quer perto, simplesmente por ser uma criança malvada. Que mesmo sendo no jardim de infância, o Alec era mais alto que as outras crianças. Ele usava isso a seu favor, como furar fila durante o intervalo. Se ele pedisse pra brincar com os brinquedos de outra criança, as crianças tinham que dar pra ele. Enfim, ele se achava o fodão. Ele era tão malvado que até os professores tinham medo dele. E em casa os pais dele não tinha a menor ideia de como cuidar desse moleque. Até que então, depois de um tempo, os pais de Alec tiveram outro filho e acabaram dando uma irmãzinha pra ele, chamada de Hazel. A Hazel é o completo oposto do Alec. Ela é uma criança tão santa, tão fofinha, tão bonitinha e tão quieta na dela, enquanto o Alec é o inferno na terra. E por ser uma criança muito calminha, toda a atenção foi virada pra ela, enquanto o Alec é deixado de lado. E isso deixa o Alec completamente nervoso da cara, já que até o nome da Hazel teve uma inspiração muito inspiradora pros pais, já que Hazel também era o nome da avó de Alec, que ele nem chegou a conhecer, enquanto o nome dele não tem significado nenhum. O pai queria Eric, a mãe Alexander, e acabou juntando os dois. E outra coisa que o Alec tinha raiva é que a Hazel era tão perfeita. Ela tinha cabelos ondulados perfeitos, dentes retos, ela perfeitinha. Já ele tem cabelo desgrenhado, bagunçado, e os dentes dele são tortos, que ele usa aparelho. Mas enfim, depois do nascimento da Hazel, o Alec começou a ficar mais filha da puta. Depois do nascimento da Hazel, o Alec começou a ficar mais hiperativo e mais nervoso ainda, começando a levar mais broncas dos pais. Pais esses chamados de Ian e Meg. Agora sim, os pais dos personagens têm nomes. E o casal é tão exausto pelo motivo de tentar arranjar um jeito de botar o Alec no lugar dele, porque o Alec é completamente sociopata da cabeça. E durante a história a gente acaba conhecendo a tia de Alec, que é irmã da mãe dele, a tia Gigi. Eu sou a dona Gigi. Tia essa que o Alec gosta tanto, já que ela é contra os métodos que os pais dele tentam impor nele. Tipo certa vez em que as duas estavam conversando sobre filhos hiperativos. Ai, Gigi, sabe o filho da fulana? Sei, aquele moleque lá. Aham, então, o filho dela é tão comportado. Ele sorri pra todo mundo quando vê na rua. Sim, mas aquele moleque me dá medo sempre que ele sorri. Tipo, você vai querer mesmo um filho com cara de psicopata toda vez que encontra alguém? E o Alec concordava 100% com a tia dele, que às vezes ele até queria que ela fosse a mãe dele. Coitada da mãe dele de verdade, velho, na moral. Mas enfim, durante a história o Alec ele começa a ouvir a conversa dos pais da escada, porque eles estavam em abril, que era o mês em que a Hazel fazia aniversário. E os pais de Alec estavam lendo o livro sobre como fazer o seu filho ser comportado, já que eles queriam aplicar isso no Alec, porque estava perto do aniversário da Hazel, e o moleque sempre estragava o aniversário da irmã. E os pais de Alec, eu vou dizer aqui... Ai, meu Deus, que pais burros! Tipo, sim, o Alec é uma criança completamente sociopata da cabeça, mas o Alec faz um questionamento que eu concordo pra caramba. Eles poderiam perguntar pro Alec qual que é o problema dele, eles poderiam conversar e não deixar o moleque de escanteio e resolver com livros, mano. Tipo, eu acho que o diálogo, a conversa é o melhor jeito de você, tipo, se entender com a pessoa e não só ignorar ela e aplicar regras bizarras. Mas enfim, depois de ouvir a conversa dos pais, o Alec ele vai escovar o dente e dormir. Então a irmãzinha dele, a Hazel, decide propor uma proposta pra ele. Logo após escovar o dente e ter uma conversa meio seca no banheiro, a Hazel decide entregar pro Alec um livro que os pais estavam lendo e propor uma trégua entre irmãos. Porém o Alec ele fica meio relutante e acha que a irmã está sendo falsa, mas mal sabe ele que ele estava completamente enganado.
E então certo dia, Alec e Hazel estavam na piscina, conversando sobre o ocorrido. A Hazel ela acaba tendo uma ideia de aplicar uma psicologia reversa nos pais, tipo trocar de lugar com o Alec. E passarem a semana toda enchendo o saco dos pais com o Alec sendo bonzinho e a Hazel sendo a malvada, pra mostrar pros pais que aplicar regras não é 100% confiável. Na moral, Hazel, essa é sua ideia? Uma psicologia reversa da psicologia reversa? Sim, ué. Se o papai e a mamãe ficarem te enchendo o saco por você ser malvado, é só você ser bom, enquanto eu interpreto a malvada, entendeu? E assim eles nos deixam em paz. Simples assim. Isso deixou o Alec completamente confuso, já que, tipo, como assim a irmã, que era considerada a menina de ouro, agora só se tornou uma menina comum que pensa em coisas comuns? Alec, meio relutante, aceita, porém com outro plano em mente, de tentar desmascarar a própria irmã na frente dos pais, pra mostrar que ela não é santa. Então ambos os lados começaram a botar o plano em prática, tanto os pais quanto os filhos. Os pais de Alec começaram a encher o saco dele, perturbando ele pra arrumar a casa, limpar as coisas, fazer dever de casa, sendo que ele tava de férias. Enquanto o Alec tinha que ouvir tudo calado, só com um sorrisinho no rosto, afinal ele tava sendo bonzinho. Enquanto Hazel estava fazendo o papel dela, mostrou as notas baixas pros pais, respondeu a mãe no meio de uma conversa, jogou a roupa do pai na lama, no chão, quando tava estendendo o varal. Tem até um momento que pra mim é muito engraçado, que tipo, na hora do café da manhã, os pais do Alec estavam criticando o jeito dele comer, o jeito dos modos dele na mesa, enquanto a Hazel simplesmente solta um arroto na frente de todo mundo. E então, depois desse caos todo, certa noite os pais deles começaram a conversar na cozinha, enquanto os dois entreouviam na escada. Ian, eu acho que a Hazel tá passando por uma fase. É, eu tô reparando isso ultimamente. Tá bizarro. Ian, você ouviu que a Hazel me chamou hoje mais cedo? Ela falou que eu tava acabada. Acabada? Eu tô acabada, Ian? Eu tô acabada? Olha, amor, ninguém pode te julgar por estar acabada. Não, peraí, pelo amor de Deus, Ian. Agora você passou dos limites. Olha o jeito que tu fala com a tua esposa, mano. Não sabe medir as palavras não, irmão. Quer dizer que eu tô mesmo acabada, Ian? Não. Meg, por favor, vamos focar nas crianças. Agora você é o adulto da conversa, não é? Vê se cresce, Ian. Amor, por favor, não vamos virar um contra o outro. Já tá completamente conturbado. É verdade, você tem razão. A propósito, eu não tô achando meu livro. Deixa pra lá, amanhã a gente encontra. Então, antes de dormir, Alec e Hazel se cumprimentam e fala que foi divertido. Mesmo Alec estando com o pé atrás com essa irmã, ela está muito bizarra na cabeça dele. Certo dia, a mãe das crianças e a tia Gigi foi até a Freddy Fazbear para poder marcar a festa de aniversário tudo bonitinho, afinal era um aniversário especial. E a Meg tava completamente perdida, já que as crianças estavam se dando bem, e a Meg tava achando isso muito bizarro, porque as crianças nunca se deram bem. Enquanto a Meg e a tia Gigi conversavam sobre os preparativos da festa com a funcionária da Freddy Fazbear, as crianças foram conversar bem longe dali. O Alec tava muito nervoso da festa da Hazel ser na Freddy Fazbear, já que ele sempre quis fazer festas de aniversário ali e os pais nunca fizeram. E enquanto caminhavam, Alec e Hazel estavam discutindo muito sobre a Hazel sempre ganhar o que quer, enquanto ele nunca ganhou o que queria. Hazel dizia que não se importava, tipo, eu não ligo de não ganhar o que eu quero. Porém, Alec achava que ela estava mentindo, já que ela sempre ganhava o que queria. Pode acreditar, Hazel, eles moveriam montanhas por você. Mas eles se esforçam, né? Se esforçam por você, Hazel. O mais engraçado é que quando eles discutiam, tinha um animatrônico bem do lado deles, num palquinho bem pequenininho, uma versão miniatura de um Freddy Fazbear, chamado de Freddy Solitário, e que toda vez que o Alec olhava pra ele, ele sentia um calafrio, uma sensação estranha, como se o bicho estivesse escutando tudo. E então a briga começou a se intensificar mais, com a Hazel dizendo que eles só se mudaram pra aquela cidade porque ficava perto da tia Gigi, já que o Alec gostava tanto dela, e ele não negou isso. Então o Alec pergunta: Hazel, por que você resolveu me ajudar então? A Hazel começa a ficar quieta, relutante, até que escuta a mãe a chamando e ela decide ir quietinha, sem responder nada. O Alec achava que a Hazel queria uma pelúcia do Foxy chamada de Yarg Foxy, uma pelúcia bem grandona mesmo, que abraça uma criança inteira, e que era o prêmio principal de um brinquedo chamado Túnel do Vento, um brinquedo em que roda um vento cheio de ticket e as crianças têm que coletar vários tickets pra ver o que vai ganhar no final. E a Hazel sempre negava, tipo, eu não quero essa pelúcia desse
Foxy não, e o Alec achava que ela estava mentindo, que queria sim, e queria desmascarar ela na frente da família. Durante uma conversa, a funcionária da Fred Fazbear até apresenta também o Fred solitário pra família, e eles acham um negócio bizarro, já que é um brinquedo para crianças completamente solitárias, que não têm amigos, não se comportam, enfim, basicamente um brinquedo perfeito pro Alec. Mas enfim, a Meg e a tia Gigi estavam em dúvida se colocavam ou não o Túnel do Vento no pacote da festa de aniversário. Então o plano do Alec começou a tomar forma quando ele chegou na própria irmã e disse: então, Hazel, eu acho bom você tentar o Túnel do Vento na sua festa, falando alto o suficiente pra mãe e a tia escutarem, assim colocando o Túnel do Vento no pacote. E assim o Alec colocou seu plano em ação, o plano de mostrar que a Hazel é uma criança completamente mimada e não aceita perder. Dia vai, dia vem, Alec e Hazel estavam agindo normalmente. Quer dizer, normalmente não, já que um tava do bem e a outra do mal, né? E isso até virou uma conversa entre a Gigi e a Meg na mesa, enquanto o Alec ouvia tudo na escada. Ai meu Deus, Gigi, eu queria tanto que a gente fosse uma família de verdade. Bom, meus parabéns, vocês são. Só agradeça de não criar uns filhos psicopatas da cabeça. Hazel começou a questionar se o plano tava dando certo e não destruindo a família, né? Já que, por exemplo, em um dia a Hazel colocou uma aranha na cabeça da mãe dela enquanto ela dormia. E pra mim o pior, quando na mesma noite do dia da aranha, a família estava jogando um jogo de adivinhação e a Hazel fez a mãe dela chorar, simplesmente por comparar ela com uma cabra, porque, abre aspas, as duas fedem, mano. Bizarro, nossa senhora, aí já é demais, mano. Fazer a mãe chorar não pode. Mas tudo bem, faltava só um dia pro aniversário da Hazel e tudo voltaria ao normal. O que poderia dar de errado, não é mesmo? E então chegamos no aniversário da Hazel. E então, na noite do aniversário, todos estão na Fred Fazbear, completamente caótica, cheia de crianças gritando, brincando, sorrindo, jogando nos videogames, um caos completo. O pai do Alec completamente ansioso, perguntando pra família se a festa está indo bem, e o Alec só deu de ombros, tipo, tanto faz. Só que a Hazel de novo não queria ir no túnel do tempo, então o Alec insistiu pra ela: Hazel, vai naquele túnel, por favor. Ela continua dizendo que não queria o Foxy de pelúcia, e ele diz assim: tá, mas você vai se arrepender, hein? E então ela, meio relutante, aceita ir no brinquedo. Porém, o plano do Alec já estava em prática, pois ele já tinha entrado de fininho dentro do brinquedo do Túnel do Vento e roubou um ticket do Yarg Foxy. Assim, caso a Hazel não ganhasse, ela não ia ganhar o boneco. É óbvio. E então finalmente começa a brincadeira. A Hazel já tá dentro do brinquedo, os funcionários perguntam se ela está pronta e finalmente começa a centrifugação da criança. E assim a brincadeira acaba. A Hazel saiu com um monte de ticket, porém parecia que ela não saiu com o Yarg Fox e ela começou a ficar triste com o plano de Alec quase dando certo. Porém, uma criança chamada Charlotte, que não tem nada a ver com a dos jogos, acaba reparando que no cabelo de Hazel tinha um ticket bem curioso, e quando pegaram, era o ticket do Yarg Fox, ou seja, ela ganhou a pelúcia. Alec já tava pé da vida, putão da cabeça já, não queria mais saber de nada, porque a Hazel parecia feliz com o que tinha ganhado, ou seja, não fez birra pra provar o ponto do Alec. Mas num grande plot twist, a Hazel volta com a pelúcia, toda envergonhada, e oferece pro Alec. A mãe fica completamente feliz, tipo, achou a coisa mais fofa do mundo. E a Hazel ainda diz uma coisa que tocaria o coração de qualquer pessoa: Eu queria que você parasse de me odiar. Só aceita a pelúcia, pode ser? Porém, Alec não aceita a pelúcia e começa a brigar com todo mundo em volta dele, chamando a Hazel de mentirosa. Todo mundo da família estava pedindo pro Alec se acalmar. Por favor, não estraga o dia de hoje. E então, num tom sarcástico, ele simplesmente pega a pelúcia da irmã do braço dela, como se estivesse falando: nossa, então é pra mim? Beleza, então é pra mim, então. Assim, rasgando o braço da pelúcia, deixando todos ali em choque. Alec gritou que não aguenta mais e foi a passos largos até o fundo da pizzaria, deixando todos ali em choque e a Hazel chorando. Ele repetia pra si mesmo toda hora, dizendo que a culpa não era dele, a culpa não era dele, mas aos poucos ele ia notando que na verdade a culpa era dele sim. Então ele chega no depósito da pizzaria chorando completamente, soluçando igual uma criancinha birrenta. O próprio livro fala isso. Completamente triste, desolado, Alec começa a ouvir barulhos estranhos de um latão de lixo dentro do depósito. Ele fica completamente com medo. Então Alec se depara com aquele picadeiro de circo, com um Fred solitário em cima dele. Ele já fica completamente nervoso. Você de novo? Então, antes que Alec pudesse fazer alguma coisa, o urso chamou sua atenção. Eu esperava tanto por você, amigo. Tá bom, que se dane. Nós deveríamos ser melhores amigos.
Hã? Era pra você funcionar desse jeito? Alec tentou sair dali, porém ele não conseguia tirar a atenção do brinquedo, que o encarava mais e mais e o perguntava mais coisas bizarras. Qual sua cor favorita? Verde. Qual sua comida favorita? Lasanha. O que você quer ser quando crescer? Um skatista profissional. Qual seu maior arrependimento, Alec? Ter magoado Hazel. Alec não conseguia tirar a atenção do urso cada vez que ele fazia uma pergunta, como se o Alec tivesse entrado em um transe profundo. Alec começou a perder os movimentos do seu corpo, não conseguindo se mover, como se estivesse em outra dimensão. Ele até escuta a mãe e a irmã chegando no local. Ele queria tanto gritar o nome delas, porém ele não conseguia soltar, apenas pensar. Ele ouve a irmã chorando, dizendo que o Yarg Fox estava no chão, como se ele tivesse largado ali. Então, nos pensamentos, ele se arrepende muito e queria tanto pedir desculpas. Depois de um longo período de transe, Alec voltou até si e ele sentiu que estava mais baixo, tipo, os móveis do local estavam mais alto que o comum. A maçaneta da porta também parecia mais alta, mas o Alec não podia pensar nisso. Ele queria tanto voltar para a família e pedir desculpa a eles, porque ele finalmente saiu do transe. Porém, quando o Alec notou bem, todos pareciam gigantes em volta dele, até mesmo as crianças. O que ele não notou é que a Charlotte, a criancinha que não tem nada a ver com a do jogo, vomitou em cima dele. Então uma das crianças gritou que ela vomitou em um urso de brinquedo e o Alec se deu conta. Ao tentar chegar na mesa da família, ele repara que tem alguém sentado no lugar dele, que parecia com ele mesmo. Na verdade, era ele mesmo. Então, o ele mesmo olha pra ele em forma de urso, dá uma cumprimentada e volta ao normal. Ou seja, aquele impostor roubou a família do Alec. Porém, antes que o Alec pudesse fazer alguma coisa, um funcionário da Fazbear o pegou e o levou até o depósito. E no depósito tinha um banheiro, até que Alec consegue se erguer e se olhar no espelho do banheiro, até que ele se dá conta de que se transformou realmente em um Fred solitário, o animatrônico que lhe dava tanto calafrio. Mas por quê? Como ele pôde trocar de corpo? Como isso pôde acontecer? Então um funcionário da Fazbear pega o Alec e joga dentro de um latão de lixo, aquele mesmo latão que o Alec ouviu barulhos estranhos, e lá dentro vários Freds solitários pedindo ajuda, socorro de forma bem baixinha, que ninguém consiga ouvir. Assim Alec se dando conta de que perdeu a mãe, o pai e a irmã para todo sempre. E essa foi a história de Fred Solitário. Pra mim, uma história bem simplesinha, bem bobinha e bem... E a mensagem que fica é, se você estiver tendo problemas com a sua família, tente conversar com eles, tente ter um diálogo saudável com eles, sem briga, sem nada, tipo, pra ver se vocês chegam em algum acordo perfeito. Que filhos também têm problemas e a gente deve levar a sério. A minha nota pra essa história é um 6, mano. Eu acho essa história muito fraca. 6 caindo pra 5, na verdade. Essa história é muito ruinzinha. Um dos personagens que se salva é a Hazel. Eu gosto mais da Hazel, é a única personagem sensata da história inteira. E é isso. Diga aí nos comentários o que vocês acham dessa história e das histórias de Flash no geral, beleza? Eu quero ler a opinião de vocês. E fiquem ligados que daqui 2 meses será o resumo de Out of Stock. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um beijo, um beijo. Até o próximo sábado e tchau, tchau.